Yeah. Yeah. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a essa aula, onde eu vou te explicar a construção do nosso método Descomplicando a Modelagem. E hoje, dessa vez com um biquíni básico, que é aquele biquíni muito utilizado pelas mulheres, que possui uma amarração lateral, mas também é o biquíni que tem um desenho de um bojo muito bem assertivo, para que você tenha mais segurança em costurar suas peças e vender as suas peças de maneira mais assertiva. O método Descomplicando a Modelagem é um método onde você consegue montar, imprimindo aí na sua casa, utilizando as suas impressoras, todas as modelagens que eu utilizo aqui dentro desse canal, facilitando a sua vida como costureiro. Por exemplo, esse método aqui, essa modelagem é composta por 8 folhas de ofício, onde a primeira folha está em pé, então é só você seguir a sequência do 1 até o número 4 e do número 5 até o número 8. Nesse formato, encaixando as folhas, você consegue visualizar o modelo daquele biquíni, que é o que nós vamos traçar a partir de agora. Então, nesse tamanho aqui, eu tenho a grade e a modelagem do biquíni no tamanho P. Para o tamanho M, segue a mesma proposta de construção, ou seja, 8 folhas, sendo a primeira folha de ofício em pé. Então, eu posiciono elas na mesa, fito as folhas, ou seja, passo uma fita durex e o meu molde assim está na mão. Desse mesmo jeito, eu tenho aqui na mesa a padronagem do tamanho G, que me segue aqui, que eu tenho da seguinte descrição: a parte da frente e a parte das costas, as amarrações de cada lado, que assim eu determinei, um bojo super G, que é para vestir aquelas pessoas que têm a necessidade de ter um tamanho padrão maior, e as duas amarrações na lateral. Após fitar e ligar uma folha a outra, eu venho com uma tesoura, faço o recorte do meu molde e aí, assim, já começo a dar vida à minha modelagem. O método Descomplicando a Modelagem possui mais de 100 moldes de roupas diferentes, dentre eles blusa, short, calça, vestido, pijama, vestido infantil, jardineira, a gente tem cropped, corselet, blusa de frente única, então a gente tem muita peça bacana. Ao todo, são mais de 100 moldes utilizando esse método, onde você consegue adquirir e aí de maneira prática ter na sua casa. Ou seja, já cortei aqui a parte do bojo e a amarração lateral, sigo fazendo o corte da minha modelagem e aí, como você já sabe, todas essas peças que eu mostro, a padronagem e a construção da modelagem dentro de cada uma dessas aulas, eu também executo as nossas lives, onde eu te mostro todo o processo na prática da costura e te dou muita dica sobre como costurar cada uma das nossas peças dentro do nosso método. Então, assim fica muito fácil. Você consegue ter um método na sua casa, imprimir e criar os seus moldes aí, utilizando apenas a sua impressora, e dentro desse canal você acompanha o processo de construção. Então, é uma casadinha perfeita para você que está iniciando na confecção, ter mais segurança e principalmente ter uma grade de molde funcional e que dá muito certo. Então aqui agora estou montando a parte da calcinha. Essa parte será uma parte de amarração de um lado e de outro. Aqui estou cortando para o outro lado e assim determinar a parte da frente, e logo já faço assim a construção da parte das costas, tá? Onde eu vou cortar agora. Após fazer o corte, o que é que eu vou fazer com você? Vou recortar essa graduação em malha, ou seja, vou utilizar um suplex, que é uma malha que tem um bom caimento para a moda praia, e quando for fazer a costura e o desenvolvimento dessa peça na live, eu te explico todo o processo de forrar a peça, construir a peça e chegar no resultado. Então, sigo aqui com essa praticidade, construindo o meu molde de um lado e de outro, e já em questão de minutos já vou partir para a criação do corte dessa peça já em malha, para você entender como que funciona o nosso molde. Molde recortado sobre a mesa, tenho aqui a parte das costas, tenho aqui a parte da frente e tenho aqui a parte do bojo.
Seguindo a lógica, vou utilizar sempre um tecido de forro quando for montar essas peças. E aí, tenho em mão um tecido de suplex, que é o tecido que eu já executei o corte e a costura desse biquíni hot paint. E aí, se você tiver essas 3 padronagens, você já consegue aí executar e ter também a sua coleção de moda praia. Através de 3 modelos, você consegue produzir muito mais biquínis, tá? Então, vou seguir esse processo de construção. Nesse caso, para construir a alça de amarração, você pode cortar 2 vezes para cada lado, ou para ficar mais fácil a sua compreensão, você já vai cortar junto comigo, fazendo a dobra da própria malha. Enquadra o modelo, corta com segurança, e aí, tudo certo. Amarração lateral do lado A e do lado B, você vai conseguir construir comigo em questão de minutos aqui, ó. Faço a mesma manobra, posiciono sobre a mesa o meu molde, corto, costuro e assim, logo já chego no meu resultado. Sigo aqui cortando, corto aqui em cima e aqui já tenho a amarração também para o outro lado. Vou fazer o corte da parte do bojo, que é essa parte aqui, posicionando ela sobre a mesa, e logo já vou te mostrar como que você vai fazer para cortar também a parte das calcinhas, tá? Que vai ficar bem fácil a explicação. O bojo eu só vou cortar uma única peça, um único tecido, porque eu vou fazer o forro dele com forro de algodão. Então eu vou seguir aqui, fazendo todo o corte até o outro lado, volto, corto aqui em cima, corto aqui do outro lado, sigo cada padronagem aqui, ó, para você entender bem direitinho. Você pode alfinetar a malha ou simplesmente você pode seguir aqui a mão livre, como eu estou fazendo. Assim eu concluo a parte do corte do sutiã, do busto, que é um busto mais reto, e assim vou construir agora o molde da calcinha, tá? Então vai ser muito fácil aqui também. Posiciono a grade, ó, onde eu consigo muita economia de tecido. Colocar um pezinho da tesoura, sigo fazendo o corte de um lado e de outro, porque com o molde tudo fica mais fácil para a gente fazer o desenvolvimento da nossa peça. Trago ela aqui, ó, sigo fazendo o corte também aqui em cima. E agora vou cortar a parte das costas. E reposiciono bem certinho, parte das costas posiciono sobre a mesa com a tesoura e aí já venho aqui e faço o recorte, tá? Lembrando que os forros e as técnicas de costura desse biquíni eu vou te mostrar dentro do nosso canal aqui em uma live para que você acompanhe o passo a passo e além da modelagem, dessa aula de corte, você também consiga acompanhar a costura. E aí você pergunta como que faz para adquirir todos esses moldes. No link desse vídeo aqui abaixo tem uma descrição, você vai lá na descrição, clica e já fala com o pessoal do nosso suporte. Gente, olha que bacana. A parte das costas, a parte da frente, muito fácil assim, ó. Vou tirar os moldes aqui embaixo para que você acompanhe. E aqui eu quero trabalhar essa calcinha fazendo uma amarração, tá? Aqui do lado. Então, vou pegar o molde novamente, o tecido, vou dobrar aqui sobre ele. Vou achar um lugar aqui que eu consiga economizar bastante tecido. Dobro. E aqui de maneira bem rápida, você vai cortar igual a esse primeiro corte que eu vou fazer aqui, 4 cortes. Faça esse processo 4 vezes, que esse processo aqui será responsável para a seguinte colocação: 2
desses aqui será utilizado para amarração frontal e 2 desses para amarração traseira. Então, repete o corte desta peça 4 vezes, posiciona sobre a mesa, como eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, então é só você repetir o corte 4 vezes, e aí já vou posicionar sobre a mesa também o busto, a parte do busto, para que você entenda, também está aqui, e em seguida posicionar as alças laterais. Então está aqui a parte do busto, está aqui a parte da amarração lateral, aqui eu faço todo um trabalhado num franzido para ficar bem bacana a construção do biquíni, e assim se dá o processo dentro do nosso método Descomplicando a Modelagem. Tudo isso aqui é para facilitar a sua vida como costureira e te dar mais confiança na hora de cortar e executar as suas peças.